Beleza, a gente vai falar de ponteiro. Como é que funciona ponteiro em linguagem de programação, tá? É um assunto que o pessoal geralmente tem dificuldade. Para quem nunca viu, é complicado no começo. Só que é fundamental você entender bem, principalmente se você quer mexer com um Arduino que é baixo nível e é onde realmente vai entrar as aplicações dele, tá? Vamos entender primeiro como é que funciona mais ou menos a memória em um computador ou em um Arduino. Você pode pensar na memória desse jeito aqui, como sendo um conjunto de casinhas, onde cada casinha vai conter uma variável. Então, quando você faz um int x igual a 10, por exemplo, o computador vai lá em algum canto e armazena o valor, por exemplo, aqui, ó, 10, para você, certo? Se você fizer outra variável, ele vai escolher outra casinha e armazenar. Mas o que é que são os ponteiros? Ponteiros são variáveis que armazenam o endereço para outra variável. Como assim o endereço, né? O endereço, vamos imaginar assim, cada casinha tem o seu número, que é o seu endereço. Por exemplo, essa casinha aqui é a casinha 102, tá? Isso é uma hipótese, certo? Geralmente esses endereços são em hexadecimais, tá? A memória é bem grande mesmo. Ok, essa casinha é a casa 102. Vamos dizer que a gente tem uma variável, vamos dizer que essa variável 500 aqui, tá? E que essa variável é um ponteiro. Eu vou simbolizar ponteiro pelo asterisco. Ela não é uma variável comum. Em vez dela guardar apenas um valor de um determinado dado, o que é que ela vai guardar? O endereço de outra variável. Tá, então aqui eu vou ter o endereço dessa variável aqui. Ou seja, é como se eu tivesse uma seta aqui, ó, como se eu tivesse uma ligação entre as duas. Daí o nome ponteiro é como se essa variável estivesse apontando para essa outra variável. Pode ter parecido confuso, ter ficado confuso a ideia, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que utilizando essa variável aqui, eu consigo mexer no valor dessa variável, porque meio que elas estão ligadas, tá? Essa é a grande vantagem que a gente vai aproveitar. Beleza, a parte teórica de ponteiros é isso, é uma variável que guarda o endereço na memória de fato para outra variável, certo? Então quando eu mexo em uma, eu acabo mexendo na outra, tá? Beleza, vamos aqui no Arduino então. Para que a gente vai utilizar ponteiro? Eu vou mostrar um exemplo de um caso em que a gente precisa utilizar ponteiro. Vamos inicializar aqui primeiro com a inicialização do serial, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável x igual a 10, certo? E vou chamar a função próximo passando a variável x. Essa função não existe, eu vou criar ela aqui, próximo, que recebe um valor a, tá? Poderia ser x, poderia ser a, tanto faz. Eu chamei de a. Beleza. Esse valor aqui, o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que ele vá para o próximo número. Então eu vou fazer a mais mais, tá? Beleza. Eu faço a mais mais e simplesmente ele vai para o próximo número, tá? E depois eu vou imprimir aqui serial.print ln x, o valor do x. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse código. Ele está imprimindo 10, tá? Se você prestou bem atenção, não era o que eu queria. Eu queria que ele imprimisse 11, porque eu passei 10 para cá, 10 mais 1 ficou 11, tá? E foi o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu imprimir aqui dentro, vamos colocar assim, dentro, mais, dois pontinhos no espaço, passa para string o valor de a, certo? E aqui vamos colocar fora, dois pontinhos no espaço, mais, string o valor de x. Legal. Beleza. Para a simulação, dentro o valor está 11, mas fora o valor está 10. Então, o que está acontecendo aqui? Por que o valor não fica 11 fora? Porque quando a gente passa uma variável para uma função, existem duas formas disso acontecer. Por ponteiro, né, que é chamado por referência, que é quando a gente passa de fato a variável, ou por cópia,
E o que é que está acontecendo aqui? Uma cópia. Ele está fazendo a cópia desse valor que está aqui. Então ele copia o valor para cá e usa o valor aqui. 10, soma 1, fica 11. Tá, a gente viu que as variáveis têm valores diferentes. O que é que eu preciso, então, modificar nessa função para que elas fiquem com valores iguais, né? Para que seja a mesma variável. Eu tenho que simbolizar aqui que eu estou passando um ponteiro, tá? Como é que eu faço isso? Utilizando um asterisco. Eu utilizo inteiro, ponteiro A. Significa que é uma variável que vai conter o endereço de outra variável. E aqui eu tenho que passar um endereço. Para passar um endereço, eu utilizo um i comercial. Então, eu vou para a função próximo, passo o endereço dessa variável, utilizando o i comercial antes do nome da variável, e aqui eu recebo como um ponteiro. Depois é só eu utilizar o i++ assim e imprimir o ponteiro de i, tá? O que é que eu estou fazendo utilizando o ponteiro A? Eu estou acessando o valor da variável. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Aqui dentro vai estar o valor 102. Imagina o seguinte. Só que eu não quero o valor 102, eu quero o valor que está na variável que tem esse endereço 102. Então eu utilizo o asterisco para ele voltar para a variável. Tá? Pensa que ele vai percorrer a seta. Eu quero esse valor aqui. Então pensa que ele vai percorrer a seta e acessar aquele valor que a gente quer. Tá, agora funcionou, agora deu 11 e 11. Dentro e fora do mesmo jeito, tá? Legal. Ok. Isso é utilizando a linguagem C pura. Na linguagem C++, a gente tem alguma facilidade. Em vez de utilizar ponteiro, a gente pode dizer que a gente quer a referência, tá? Então, vamos utilizar a referência. É uma notação diferente. Em vez de utilizar ponteiro, você utiliza apenas a referência, tá? Inteiro referência A. E aqui você não precisa mais passar o endereço, você só passa a variável e aqui ele entende como a referência, tá? Aqui também você não precisa mais utilizar o valor do ponteiro, porque já é a própria variável. Agora a gente vai ter o mesmo resultado que tivemos, certo? Eu vou até colocar mais um aqui, A++, e agora tem que ficar 12. Sempre 12, perfeito. Então, isso aqui é o que vai estar acontecendo, tanto dentro como fora. Legal. Legal. Bacana, isso aí tá funcionando pra gente. Legal. Ok. Então a gente já viu ponteiro por passagem por ponteiro puro, que é o ponteiro em C, a passagem por referência, que é uma forma do C++ de simplificar as coisas, ajuda bastante. E também você pode pensar, beleza, aqui eu estou passando uma variável, mas e se eu quisesse passar, por exemplo, um vetor? Como é que ia ficar? Imagina o seguinte, que você tem um vetor de 3 posições, que é 10, 20, 20 e 30, por exemplo. E aí você passa o vetor para uma função. Vamos dizer que a função é a função imprimir, tá? Que ela vai imprimir o seu vetor x. Vamos fazer essa função, né? Void imprimir. Ela vai receber um inteiro x, que é um vetor. Como a gente simboliza que é um vetor? Abre e fecha chaves e não coloca nenhum valor aqui, tá? Beleza. E aí ele já vai entender que é um vetor. Tá. E o que é que ele tem que fazer? Imprimir o vetor. Então, percorre todo mundo. Inteiro igual a 0, contexto menor que e mais. Abre e fecha parênteses. Opa, ficou errado aqui. Tá. Legal. Note que eu deixei isso aqui em branco. Por quê? Como é que a função vai fazer para saber qual o tamanho desse vetor? A gente sabe que é 3, porque a gente criou aqui com 3. A gente pode utilizar o seguinte. Podemos passar o valor como parâmetro, certo? E é isso que tem que ser feito mesmo. Aqui o t vai ser o tamanho. Eu vou passar como 3, certo? Beleza. E... ok. É só imprimir.
serial.println, colocando um pouquinho de formatação para melhorar a visualização, né? X na posição I, mais, fecha parênteses, e aqui serial.println, tá? Aqui é print, aqui é println. Aqui eu quero que ele apenas imprima e aqui eu quero que ele pule uma linha, para ele imprimir todo mundo em uma linha e depois ficar pulando, tá? Vamos ver isso aqui funcionando, ó. Tá aí, ó, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 10, 20, 30. Beleza. Aí você pode pensar, se eu modificar um valor aqui, também vai modificar dentro da minha variável? Vai. Por quê? Porque a passagem de vetor, ela não ocorre por cópia, tá? Ela só ocorre por referência. Então, se você muda alguma coisa na função, você automaticamente muda aqui no local, no vetor original onde ela foi chamada. Diferente do que acontece com se você passar apenas uma variável, tá? Uma variável ela pode ser passada por cópia, mas vetores só por referência. E se eu tivesse uma matriz, né? Vamos dificultar mais as coisas. Uma matriz 10 por 15, 20 por 25, e 30 por 35. Legal. Ok, eu vou passar aqui e vou dizer que tem um tamanho 3 por 2. Ainda vou colocar aqui 3 por 2, tá? Esse aqui seria o imprimir vetor. E eu vou copiar essa mesma função e utilizar a função e fazer uma função imprimir matriz, tá? Matriz. Aqui eu vou passar o número de linhas que ela tem e o número de colunas que ela tem. E vou precisar passar duas chaves, tá? Ok. Se eu fizer isso aqui, vai dar errado. Por quê? Porque o nome está escrito errado também, né? Mas agora vai dar errado. Por que é que vai dar errado? Sem pensar que o código não está adaptado para a matriz. Mas essa passagem aqui de parâmetros, você precisa passar obrigatoriamente quando se trata de uma matriz, as dimensões da matriz, exceto a primeira. A primeira você pode deixar em branco, ou pode colocar também, mas você tem que passar todas. A gente sabe que a matriz vai ter 2, então pode colocar com 2 aqui. Se você não souber, você pode colocar um valor limite por cima, tá? Também funciona. Mas esse valor aqui, ele tem que ser passado por questão da forma que o C e o C++ trabalham, tá? E aqui você pode deixar em branco mesmo. Beleza, então vamos imprimir toda essa matriz aqui, tá? For. Para imprimir uma matriz, são 2 loops, L e mais. O primeiro loop vai percorrer as linhas e o segundo a coluna. A gente já viu isso na aula passada, mas relembrar sempre é bom. Aqui, tá? Serial.print, quero que ela fique tudo junto mesmo. Chave, string, X na posição I, na posição J, mais, fecha aqui. Legal. Volta aqui, 1, 2, tá? Serial.println, né? Para pular uma linha. Pronto. E no final eu vou imprimir o seguinte: serial.print. Vou colocar algumas linhas para diferenciar as matrizes aí que a gente vai ter, certo? Vamos ver se vai funcionar. Beleza, aparentemente funcionou. Funcionou, tá aqui uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Beleza? Eu consegui passar ela como parâmetro. Se eu alterar ela aqui, também vai alterar aqui dentro, porque matrizes e arrays só existe passagem por referência, não existe passagem por cópia, certo? Tudo bem, então a gente já viu como utilizar ponteiros, como utilizar referência, passar arrays e passar parâmetros, tá? Outra coisa que pode auxiliar é o seguinte: passar essas variáveis aqui, você pode fazer de uma forma um pouco mais automatizada. Por exemplo, eu vou utilizar o exemplo do array, certo? Vamos supor que a gente voltou para aquele array inicial, tá?
que é 10, 20 e 30, de 3 posições, e aqui a gente está passando 3. E é a função imprimir array, tá? Vou chamar de imprimir array. Ok, imprimir array. Beleza. Em vez de passar esse 3, o que é que a gente pode fazer? Utilizar o sizeof. Sizeof x dividido por sizeof int. Por que isso aqui vai funcionar? Tá? Vamos ver aqui em execução. Ok, funcionou. Mas por que funcionou? Porque esse primeiro sizeof ele vai pegar a quantidade a gente já viu a quantidade de bytes que tem aqui dentro. Como tem 4 inteiros aqui, então aqui tem 4 vezes a quantidade de 1 byte. Se eu dividir pela quantidade de... Mentira, tem 3 inteiros, tá? Se eu dividir pela quantidade de 1 byte, eu vou ficar só com 3. Então, é uma conversão. Eu tenho 3 vezes 4, que é a quantidade de bytes, dividido por 4. Tá? E eu vou acabar ficando com 3, que já é justamente a quantidade de linhas que a gente quer. Também dá para fazer um raciocínio análogo com as matrizes, né? E dar uma espécie de automatizado nesses parâmetros. Mas esses daqui a gente tem que realmente utilizar, tá? Lembrando que no Arduino você não tem por padrão as bibliotecas da STL, então você não consegue utilizar um vector ou coisa do tipo. Só se você fizer um vector, implementar um vector ou utilizar coisas por fora, tá? Não é impossível, tá? Mas tem uma questão de custo, porque o Arduino tem um hardware mais limitado, memória limitada, e geralmente trabalhar com vetor também já é suficiente. Você consegue utilizar, tá? Então é isso, ponteiro, referência, array por parâmetro e matriz, tá? Aconselho vocês a mexer com isso, encontrarem alguma utilidade nesse assunto, porque ele é bem importante, principalmente quando você está mexendo com baixo nível, tá? E é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.